Boa noite, segundos, tudo bem? Vamos fazer a correção aqui dos exercícios, tá? Tem exercício da semana passada, dessa semana, tá? Vamos corrigir aí, tá? É sobre as permutações simples, tá? Vamos fazer a correção, prestem atenção, é um assunto mais tranquilo, viu? Nessa aula de hoje, essa semana vocês não vão fazer o formulário avaliativo não, porque não teve aula segunda, aí eu resolvi deixar o formulário para semana que vem, senão vai acumular muita coisa, viu? E eu vou corrigir essas lições que estão pendentes, que eu não gosto de deixar nada sem corrigir. E eu vou mandar um vídeo, vou postar um vídeo aí para vocês sobre arranjo simples, que é o que foi visto essa semana no Centro de Mídia. Não se preocupem não, que é um assunto mais tranquilo, tá? É o fatorial que vai decrescendo, vai multiplicando, né? Então vamos lá, tem as três questões que eu deixei aqui semana passada, prestem atenção aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeiro, calcule o valor de P7. É permutação simples de 7 aqui. Então, ó, P7 é igual a 7 fatorial. Essa exclamação aqui, ó, significa fatorial. É uma multiplicação na decrescente. Então, o que nós temos aqui, ó? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É a mesma ideia da contagem, da probabilidade, do princípio fundamental da contagem. Só que agora a gente usa a exclamação que significa fatorial. Então o que a gente vai ter aqui? Ó, multiplicar tudo. Ó. Se fosse 8, seria 8 vezes 7 vezes 6, até chegar no 1. Ó. Temos aqui, ó, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, fazendo a conta aqui, ó. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 5 vezes 2, 10. Põe o 0, sobe 1. 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21, ó. 210. 210 vezes 4, 840, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 840 vezes 3... 840 vezes 3 vai dar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, põe o 2, sobe 1, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. 2.520 vezes 2, 5.040 vezes 1, 5.040, olha aqui, ó. Então, permutando aqui o 7, ó, fazendo a permutação simples do número 7, vai dar, ó, 5.040 possibilidades aí, numéricas, tá? Questão 2. Na questão 2 tem assim, ó. Quantos são os anagramas, sequências de letra da palavra artigo? É aquela velha situação do princípio da contagem. Só que agora, ó, quantas letras nós temos na palavra artigo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. Aí a gente tem que ter cuidado, alguns alunos estão confundindo, até alguns mandaram mensagem para mim, confundindo, que era 6 letras, dava um número e estava errado, a correção não, é que às vezes quando a letra repete, pessoal, se tiver alguma repetição de letra, tem que fazer a divisão, que nem aqui, ó, não tem nenhuma repetição de letra, então o que vai fazer aqui? A permutação de 6 letras da palavra artigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letras. Então, permutação de 6 vai ser 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, aqui nós temos, ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1, 720. Então, ó, tá aqui, ó, quantos são os anagramas, sequências de letras da palavra artigo? 720, tá? 3, presta atenção no 3 aqui para não
para não ter confusão, ó. Tá aqui escrito, ó. Quantos são os anagramas da palavra pedaço que começam por vogal? Quem são as vogais da palavra pedaço, ó? O E, o A e o O. São 3 vogais. Então, 3 vezes. Você tem que colocar, ó. Por que 3 vezes? Porque tá aqui, ó. Vamos ler de novo, até entender, ó. Quantos são os anagramas da palavra pedaço que começa por vogal? Tá dizendo que tem que começar por vogal. Então, por que eu coloquei 3 vezes? Porque se eu for montar os anagramas aqui, ó, começando pelas vogais, se eu tirar o E aqui, ó, vai ficar o quê, ó? Vai ficar P, D, A, C cedilha O. Eu coloco o E aqui na frente, ó. Uma. Se eu deixar o E e trazer o A, vai ser o que, ó? P, E, D, C, cedilha O. Coloco o A aqui, ó. Estão percebendo? 1, 2. Começa por vogal. Se eu copiar aqui, ó. P, E, D, A, C cedilha e trouxer o O para cá, ó. 3, por isso 3 vezes, ó. Quantos são os anagramas da palavra pedaço que começam por vogal? São 3 vogais, ó. O E, o A, o O. Por isso que é 3 vezes. 3 vezes quanto? 3 vezes P5. Porque quando eu trago uma vogal aqui para frente, sobra quantas letras? Tem 6 letras, ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pedaço tem 6 letras. Se eu começar a usar anagramas por vogal, eu trazendo o E para cá, vai sobrar 5 letras. Se eu trouxer o A para frente, vai sobrar 5 letras. Se eu trouxer o O para frente, vai sobrar 5 letras. Por isso que é 3 vezes P5. Então, como é que nós resolvemos aqui, ó? 3 vezes 5 fatorial. 3 vezes 5 fatorial. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 3 não é fatorial, não. O 3 são as 3 vogais, tá? Não façam confusão, não. Então, aqui a gente tem, ó. 3 vezes 5 vezes 4. Vamos fazer aqui primeiro, depois a gente resolve aqui, ó. 5 vezes 4, tanto faz. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 3 vezes 120, 360. Olha aqui, ó. Ah, se eu fizer 3 vezes 5, não dá? Dá o mesmo resultado. É que eu separei aqui, ó, por bloco, que são as 3 vogais, e aqui é o 5 fatorial, tá? Para não ter confusão. Então, 360. Dessa... Aí tem aqui, ó, na semana passada ainda. Focalizem aqui, ó. Semana passada ainda, ó. Primeiro aqui, ó. De quantos modos é possível colocar os anagramas da palavra ângulo que começam com vogal? Pessoal, a mesma coisa da que eu acabei de corrigir. Aliás, vai dar o mesmo resultado, porque, ó, tem aqui, ó. Coincidência ou não, não foi proposital, não. É coincidência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. E quantas vogais tem, ó? São 6 letras e A, U e O. E 3 vogais. Então é igualzinho que a gente acabou de corrigir, ó. 3 vezes permutação 5. Porque são 3 vogais, o A, o U e o O. Se eu fizer aquela situação que eu fiz da anterior, vai ser a mesma situação. Então, igualzinho, o mesmo resultado por coincidência. Tá? Então vai ser o que, ó? 3 vezes 5 fatorial. Aí o que a gente vai fazer, ó? 3 vezes 5
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente acabou de fazer essa conta, ó. Deu 360, igualzinho. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, vezes 3, 360, tá? Temos aqui, ó, de quantas maneiras distintas podemos arrumar em uma prateleira 6 livros diferentes? Permutação de 6, que vai ser o que, ó? 6 fatorial, maneiras diferentes, né? Não tem nenhum livro repetido, são 6 livros diferentes, então vai ser o que, ó? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente já fez essa conta aqui antes, se eu não me engano deu 720, ó, na questão 2. Se vocês olharem aí na questão 2, a gente fez igualzinha na palavra lá, artigo. Ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. Olhem lá na questão 2 do exercício anterior, que é igualzinha. A 3, ó, é igual a questão 1 que a gente acabou de fazer e a 3 do exercício anterior. Quantos são os anagramas da palavra Alex que começa por vogal? Começar por vogal, ó, o A, tem o A e o E. Então, ó, 2 vezes. Aí eu tenho o que, ó? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, no caso P3, né? Permutação de 3. Então vai ser 2 vezes 3 fatorial, que vai ser o que, ó? 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Certo? E dessa semana da aula de terça-feira, que segunda-feira foi feriado, né? Graças a Deus, pra gente dar uma recuperada aí, porque é cansativo esse negócio de aula online, ficar preparando aula não é fácil não, viu, gente? E dessa semana eu coloquei 2 questões de permutação circular. A permutação circular, a formulinha é n-1. O n-1 você tem que tirar sempre 1, tá? A mesa circular, um círculo, você não sobra espaço. Então aqui, ó, de quantas maneiras 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa circular? Mesma coisa, gente, ó. Vamos ter aqui, ó, P5. Nós vamos ter P5, aí vai ser, ó, 5 fatorial, porque lembra, ó, não pode esquecer, ó, que a fórmula é n-1. Qual é o n? Não é 6? O n é 6, porque está dizendo que são 6 pessoas, ó. Se a fórmula é n-1, 6 menos 1, 5. Então, ó, sempre, quando você vê a palavra circular aqui, ó, círculo, permutação circular, você vai usar sempre essa formulinha aqui, ó, que são n elementos menos 1, tá? N menos 1, o n é 6, 6 menos 1 virou 5 por isso, tá? Então 5 fatorial vai ficar o que, ó? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qualquer dúvida, voltem no vídeo, assistam às aulas do Centro de Mídia que está explicando lá. Eu estou fazendo a correção dos exercícios. É complicado também estar postando vídeos com minha explicação. Tá difícil, meu celular tá complicado, viu? Tá muito difícil. Então eu posto algumas aulas do YouTube, aulas bacanas. A correção não tem jeito, eu tenho que fazer, tá? Então qualquer coisa, voltem o vídeo que eu andei postando alguns vídeos aí bem interessantes, tá? Então aqui nós temos, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, 6 pessoas sentarão em torno dessa mesa circular de 120 modos diferentes, tá?
Questão 2, presta atenção aqui, ó. Um grupo de 6 pessoas decidem jogar um jogo de cartas. Entre elas estão Newton e Lucimar. O jogador Newton sabe que Lucimar é uma ótima jogadora. Então ele precisa sempre jogar antes dela para marcá-la. E portanto deve ficar ao lado dela. Sempre na esquerda. De quantas maneiras estas pessoas podem se sentar em torno da mesa circular? Então presta atenção aqui, ó. Vou chamar 6 pessoas aqui, ó. A, B, C, D, E e F. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de conta aqui que é a mesa aqui do jogo, a mesa circular. Tá dizendo o quê? Que os jogadores Newton e Lucimar tem que estar sempre juntos. Então vamos supor que Newton e Lucimar seja E e F. É um bloco. Isso aqui eu tenho um bloco. É como se fosse uma pessoa só na mesa. Que eles vão estar sempre juntos. O E e o F tá escrito aqui quando tiver escrito isso, ó, você considera como se fosse um entre aspas. Porque tá junto, eles têm que estar sempre junto. É igual o casal. Tá com os filhos na mesa e o casal tem que sentar um ao lado do outro. Você considera como um só. Então, se eu vou considerar como um só, eu vou ter o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ao invés de 6 fatorial, que vira 5, que nem do anterior virou 5, porque não tá dizendo que as pessoas se sentam juntas, tá? É separado. Mas aqui tá dizendo que Lucimar e Newton tem que estar sempre juntos, tá? Para um marcar o outro. Então aqui das 6 pessoas, eu considero 5. Então o N vai ser o quê? N5. Por que N5? Justamente porque eu estou considerando Lucimar e Newton como um bloco só. Isso aqui é um bloco só. Então ficou o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar o que, ó? P5 é igual a 5 fatorial. Não esqueça, ó, é N menos 1. Então se é N menos 1, porque... perdão. Se é N menos 1, 5 menos 1 vai ser o que, ó? Vai ser 4. Então vai ser P4. Não pode esquecer isso não. Já ia comendo mosca aqui, viu? Então é assim mesmo, acontece. 4 fatorial, então vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. De quantas maneiras pessoas podem se sentar em torno da mesa circular? De 24 maneiras diferentes, viu, gente? É isso. A aula de hoje é isso. Eu vou postar um vídeo sobre arranjo simples, que é bem simples, viu? Eu vou estar postando um vídeo, aquela semana lá da reposição do dia 24 ao dia 28 que ele deu pra gente, que disse que não ia ter reposição, mas não ficou barato não. A gente vai ter que fazer uma reposiçãozinha aí, mas fiquem tranquilos que eu não vou sobrecarregar vocês não. Eu vou colocar um vídeo sobre alguma coisa matemática e eu vou pedir para vocês, não se preocupem não que eu vou explicar lá o que é, ninguém vai ficar sobrecarregado não, fiquem tranquilos, é uma revisão aí, vou ver se é sobre o Teorema de Pitágoras, enfim. Hoje eu não vou colocar formulário avaliativo, fica para a semana que vem, tá bom? Justamente para não sobrecarregar, porque eu tô falando para vocês que eu vou colocar esse vídeo só pra gente dizer que fazer a reposiçãozinha lá do dia 24 ao dia 28, tá bom? Uma boa noite, um bom restante de semana aí pra vocês. Tudo de bom. Tchau.